E aí, pessoal, terceiro ano, tudo jóia? Tudo em paz? Vamos lá. Olha aí, continuando nossa jornada de aulas aí, matemática 5, certo? Livro 4, aula 15. Na verdade, é a continuação, né, daquelas funções trigonométricas, tá? A chamada função cosseno 2, que é só a resolução de questões, né? É o que a gente chama também de aprofundamento. Está lá na página 84 e só a resolução de questões para a gente fixar, né? Já falamos bastante sobre o cosseno, tá? Então vamos lá. Primeira questão diz assim: sobre trigonometria, analise as afirmações a seguir. E aí você tem 4 afirmações e a gente vai verificar o que é verdadeiro, tá? Ok? É para analisar as afirmações e é para marcar exatamente as verdadeiras, ok? Apenas 1 e 2, apenas 1, sei lá, o que for verdadeiro. Aí tem assim, ó, primeiro tem cosseno de x igual a 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Então, para começar, parece uma coisa muito estranha, mas veja só. Observe o seguinte, x é o dobro de x sobre 2, então a gente pode trabalhar com a função com o arco duplo, tá? Certo? Esse outro aqui, eu mostro já como é que a gente resolve. Esse aqui tem o valor dessa expressão, tem 1 mais cotangente vezes 1 menos cosseno ao quadrado. Então, para x diferente de k vezes π, que é para poder a função existir, cai o número inteiro e é igual a 1. A gente vai ver essas duas. Veja só. A gente sabe que cosseno de 2a, ou seja, do arco duplo, existem 3 formas de se representar o arco duplo para o cosseno. Uma delas é 2 vezes o cosseno ao quadrado de a menos 1. Veja que o a é a metade de 2a. Então, se a gente fizer que o a é igual a x sobre 2, basta substituir aqui, ó. Vai ficar x sobre 2, que eu vou multiplicar por 2, vai dar x. E aqui vai ficar o cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1. Então, quando você olha, é exatamente aquela fórmula que foi colocada lá no item 1. Então, o item 1 é verdadeiro. Tá aqui, ó. Primeiro é verdadeiro. E o segundo, o que é que eu vou fazer? Onde tem cotangente, eu vou mudar para cosseno sobre seno. Tá? Fica 1 mais cosseno sobre seno. E 1 menos cosseno ao quadrado é exatamente o seno ao quadrado, porque lembra que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Quando eu isolar o cosseno, vai ficar 1 menos cosseno, 1 menos seno ao quadrado, quando eu isolar o cosseno, ou 1 menos cosseno quando eu isolar o seno. Bom, agora aqui, ó, 1 mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum, que é o próprio seno ao quadrado, né? Aí quando eu faço seno vezes 1 dá seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ficou seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado dividido pelo seno vezes o seno ao quadrado, certo? Aí a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, dividido pelo seno. Então, o seno dividido por seno dá 1, ou seja, o resultado disso é 1, verdadeiro também. Então, os dois primeiros já são verdadeiros. Agora, vamos ver, apesar de estarem a resposta aqui, vamos ver o terceiro e o quarto. A medida do arco trigonométrico da primeira volta positiva côngruo do arco de medida menos 40 é 40. Bom, se ele é negativo, menos 40, a gente pode subtrair de 360, não é? Então, quando a gente subtrai de 360, vai dar 360 menos 40 dá 320. Então, o arco é 320, a primeira determinação positiva e não 40. Então, essa aqui é fácil, já é falso, né? A gente já faz rapidamente. Agora, aqui tem assim, tangente de 50 vezes tangente de 310 menor que zero. Ou seja, o que a questão está dizendo não é para você achar o resultado disso, é para saber se ele é positivo ou negativo. A tangente de 50, dá para a gente fazer aqui rapidamente. A tangente de 50 é primeiro quadrante. No primeiro quadrante todas as funções são positivas, então aqui é mais. Certo? Ok? Agora, tangente de 310. 310 é quarto quadrante. No quarto quadrante a tangente é negativa. Lembra que é só no primeiro e no terceiro que ela é positiva. Então vai ficar mais vezes menos. E a gente sabe que mais vezes menos dá menos, né? E menos é menor do que zero. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. Então só a terceira que é falsa. Então a resposta é a letra A, né? Só para confirmar, aí a gente vai ter como alternativa A, como as 3 primeiras são verdadeiras. Tá legal? Segunda questão. Bom, a segunda questão, essa primeira vocês viram que não é uma questão que tem o nível do Enem. Tá? É uma questão para você mexer com aquelas funções trigonométricas, com os valores seno, cosseno e tangente, para você ter uma noção, para se ter uma noção do que é que você sabe. Mas é aquele
aquela típica questão de vestibular mais tradicional. Já essa aqui tem mais o jeito do Enem, tá? Lógico que essa questão no Enem seria um pouco mais contextualizada, mas já teve questões do Enem que era dado o gráfico para você achar valores, certo? Eu só não acredito que o Enem peça para você calcular uma relação assim. Ele vai pedir os valores de A, B, alguma coisa assim, tá bom? Ok? Então vamos lá. Foi colocado ali a função y igual a mais b cosseno de x com a e b reais, representada graficamente a seguir, intersecta o eixo y no ponto de coordenada 0 e menos 1 e tem valor máximo y igual a 5. Qual o valor da soma 5a mais 2b? Ou seja, eu tenho que achar a e b. Ó, o que ele diz aí que ele intersecta o eixo y nos pontos 0 e menos 1. Tá aqui, ó. Quando x é 0, o y é menos 1, que vai ser o valor menor da função, veja, é o mínimo da função. E o valor máximo é 5, é exatamente aqui, ó. Certo? Não foi indicado, por isso que a questão diz ali, que é 5. Então a gente já tem o mínimo e o máximo. Com o mínimo e o máximo a gente acha aquilo. Lembre como é que a gente faz. A menos b é o mínimo e a mais b é o máximo, tá? Ó, então tá aqui a solução. O valor máximo é 5, então vai ser a mais b igual a 5. O valor mínimo é menos 1. A gente viu lá no gráfico, né? Então, A menos B é menos 1. Então, eu armo um sistema de equações. A mais B igual a 5 e A menos B menos 1. Dá para somar. Fácil, né? Faz pela regra da soma. Ou, melhor, da adição. Então, A mais A dá 2A, a B menos B vai dar 0 e 5 menos 1 dá 4. Então, 2A igual a 4 significa que o A é apenas 2. Então, já achamos o valor do A. Aí, substituindo, por exemplo, nessa expressão, na primeira, vai ficar 2 mais b igual a 5, então o b é 3, certo? Agora, nós temos um problema aqui, que é o seguinte. Quando a gente acha o valor do b, a gente tem que observar como é que é o gráfico. Porque esse b, a gente usa ele sempre em módulo. Eu sempre avisei a vocês para usarem ele sempre em módulo, para não haver aquele choque de sinais. Aí o que acontece? Ó, observe que isso é um cossenoide, mas ele é invertido. O cossenoide verdadeiro, ele é assim. Aí a gente tem que observar ele daqui, ele está invertido. Se ele está invertido, significa que aquele número que está multiplicando o cosseno, ele é negativo. E o número que está multiplicando o cosseno é o b. Então, o que a gente acha? O b, na verdade, ele é um valor negativo. Eu achei 3, mas na verdade ele é menos 3. Aí substituindo na expressão 5a mais 2b, vai ficar 5 vezes 2. Mais 2 vezes menos 3. Então dá 10 menos 6, que é 4. Que é a letra D de doido. Tá certo? Ok? Terceira questão, aí sim é a questão que é a cara do Enem. Certo? Já apareceu mais de uma questão dessa. Não lembro se essa foi do Enem, mas tem tudo para ser. Tá? Então, com o objetivo de auxiliar os maricultores, que são aqueles, digamos, os agricultores do mar. Na verdade é o seguinte, seriam aquelas pessoas que trabalham com frutos do mar, né? Certo? Com o objetivo de auxiliar os maricultores, aumentar a produção de ostras e mexilhões, um engenheiro de aquicultura fez um estudo sobre a temperatura da água na região do sul da ilha, em Florianópolis. Para isso, efetuou medições durante 3 dias consecutivos, em intervalos de 1 hora. As medições iniciaram às 5 horas, isso aqui é importante, 5 horas da manhã do primeiro dia, que a gente chamou de t igual a 0. E os dados foram representados pela função periódica t igual a 24 mais 3 cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3. Certo? Em que t indica o tempo em horas, decorrido após o início, e o tzão é a temperatura em graus Celsius. Tá legal? Aí o que é que pede a questão? O período da função, o valor da temperatura e o horário em que ocorreu essa temperatura no primeiro dia da observação valem, respectivamente. Bom, aí são 3 cálculos que a gente vai fazer. A única coisa que faz com que essa questão seja difícil, você vai ficar com muitos cálculos, mas veja só. Primeira coisa que você vai calcular é o período. O período, ó, é só você dividir 2π por π sobre 6, que é aquele número que multiplica o t. Tá aqui, ó. Certo? O período é 2π dividido por m, m é π sobre 6. Aí quando você vai dividir frações, você multiplica pelo inverso, então vai ficar 2π vezes 6 sobre p, 6 sobre π, faz π, fica 2 vezes 6, 12. Então 12 horas, certo? Significa que a cada 12 horas tudo aquilo volta
a aparecer. Aí, ó, 12 horas pode ser a letra... A gente exclui as letras A e D, né? Certo? Agora vamos para a temperatura máxima. Temperatura máxima é só somar os dois valores. 24 mais 3 dá 27. Certo? Será que já dá para responder? Bom, 27, aí esse 12, 27, 12, aqui, esse não é, letra E não é. Então pode ser B e C. Infelizmente a gente vai ter que fazer o último cálculo. Certo? Aí o último cálculo é o horário em que ocorreu essa temperatura máxima, ou seja, eu vou substituir aqui nesse local, no lugar do tesão, eu vou colocar a temperatura máxima que nós descobrimos que era 27. E aí resolver a questão. Ou você pode pensar no seguinte, ó, é um cosseno positivo, o valor máximo é quando tudo isso aqui for igual a 1. Então você já pode partir daí, veja só. Aí eu substituí tudo igualei a 27, passei o 24 para cá, aí 27 menos 24 dá 3, dividi 3 por 3, aí ficou o cosseno de πt sobre 6 mais π sobre 3 igual a 1, certo? Foi aquilo que eu falei, você poderia colocar tudo igual a 1, tá legal? Muito bem, então, agora, qual é o ângulo cujo cosseno é igual a 1? É isso que a gente tem que resolver agora para assumir com esse cosseno. Então, o cosseno de 0 é 1 e o cosseno de 2π também é 1. Então, eu fiquei com duas possibilidades de resposta. Ou 0 ou 2π. E eu vou ter que resolver os dois. Certo? Ok? Então, vamos lá. Aí eu igualei a 0 e fiz o MMC, que é o próprio 6. Aí eu coloquei o 6 abaixo de tudo, veja. Então, quando você tem o denominador em todos os dois membros da equação, a gente pode simplificar ele. Quando a gente simplifica, vai ficar... dá para simplificar o π também, né? Dividir tudo por π. Então, você vai ter t mais 2 igual a 0. Quando eu passar o 2 para o segundo membro, vai ficar menos 2. Aí não existe tempo negativo. Tá legal? Então, esse a gente já descarta. Beleza? Agora, vamos para o outro. A gente faz a mesma coisa, ó. Igual a 2π, a função. Aí eu achei o MMC, ficou a mesma expressão, né? Só que aí eu simplifiquei por π e o denominador 6, né? Simplificando o π e o denominador 6. Quando eu tirei o π e o 6, ficou t mais 2 igual a 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12 e o 2 passa subtraindo, então ficou 10 horas. Observe que tem uma alternativa para você errar, ó, com 10 horas. Só que a questão, por isso que eu falei que isso aqui é importante, ó, você começa a contar às 5 horas da manhã, isso é importante, tá? Essa é a típica questão que leva você ao erro. Então, como a contagem começou às 5 horas da manhã, você tem que somar 5 aos 10 que você encontrou, porque aquele 10 que você encontrou, esse tempo que você encontra, é sempre a partir do momento que você começa a contar. Então, foram 10 horas após o início. Como começou às 5 horas da manhã, eram 3 horas da tarde, eram 15 horas. Então, a resposta correta, na verdade, é a letra C. Tá? Então, tomem cuidado com isso, porque esse tipo de questão aparece bastante e ela induz você ao erro, né? Por isso que eu sempre bato naquela tecla que antes de marcar, você deve sempre ler a pergunta. Não precisa ser a questão toda, né? Lembrando que essa questão tem até um texto grande. Mas olha as últimas linhas ali para ver se dá para a gente descobrir algum detalhe. E para finalizar, a última questão, que é uma questão bem complicada, porque veja que a função trigonométrica está no denominador, tá? E inclusive aparece com cosseno e seno, isso vai dar um certo trabalho, preste atenção, tá? Não foi uma questão do Enem, já apareceu uma questão do Enem desse jeito, assim, com a função trigonométrica no denominador, mas era uma função só. Se não me falha a memória, era cosseno. Então, era bem mais simples. Ó, considere que a pressão arterial de uma pessoa seja dada em função do tempo por. Aí tem P de T igual a 45 mais tudo isso, ó. 300 dividido por 45 mais 4 cosseno de πt sobre 30 mais 3 seno de πt sobre 30. Veja que o arco é o mesmo, mas você tem seno e cosseno. Em que P de T representa a pressão em milímetros de mercúrio, né? mmHg, e aquele H deveria ser maiúsculo, né? Então tem um erro. E o tempo em minutos. Então, o maior e o menor valor dessa pressão são... Olha só. Aí quando a gente fala em menor e maior valor, a gente pensa logo em valor máximo, valor mínimo e está perfeito. Só que o valor máximo e o mínimo da função cosseno ou do seno a gente calcula do mesmo jeito, só que aqui tem as duas funções. O primeiro passo é reduzir isso a uma função só. E mais, você vai achar o máximo e o mínimo aqui no denominador, o 300 vai dividir por ele, depois ainda tem que somar com 45.
tá? Então preste atenção como é que a gente vai fazer essa questão, tem toda uma dificuldade aí. Bom, eu fiz o seguinte, separei a parte trigonométrica, chamei de E. Tirei tudo isso aqui, ó, a partir daqui, ficou só esse 45, tá? Eu tirei tudo isso aqui. Aí o que é que a gente vai fazer? Eu tenho que arrumar uma forma desse cosseno e seno sumirem, ou seja, quer dizer, transformar tudo para seno, tudo para cosseno. Aí eu multipliquei por 5 e dividi por 5. Por quê? Quando eu multiplico e divido por 5, eu estou multiplicando por 1, na verdade, né? Não estou multiplicando a função. Só que vai aparecer aqui dentro o número 5. O que é que acontece? Eu vou deixar esse 5 fora e vou passar esse 5 aqui dentro. Só multiplicar 4 por 1/5 e o 3 por 1/5. Aí vai ficar 4/5 e 3/5. Por que isso? Porque eu vou pegar 4/5 e 3/5 e chamar isso de 4/5 vai ser o seno de x e 3/5 vai ser o cosseno de x. É uma viagem. Mas veja só o que acontece. Com isso eu posso substituir o 4/5 por seno de x e o 3/5 por cosseno de x. Aí observe que isso aqui ficou uma forma, uma daquelas formas da soma que a gente tem, né? Seno de x cosseno de alguma coisa. É o seno da soma de dois termos, né? Ó, e cosseno de um vezes o seno do outro. É a soma de dois arcos. Então eu posso dizer que é 5 vezes o seno de x mais π sobre 30. Tá legal? É o seno da soma de dois arcos. Né? Lembra que a gente faz assim, seno de x, cosseno disso. Depois mais cosseno disso, seno disso aqui. Né? É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo e o seno do segundo e o cosseno do primeiro. Foi o que a gente fez aqui. Eu só desfiz a fórmula. Então, ó, a função agora ela ficou mais simples. Não é porque ela ficou só uma função em função do seno como a gente queria. Aí dá para achar mínimo e máximo. Não é? Aí o máximo daqui é quando o seno for 1, não é? Aí o seno 1 vezes 5 dá 5, então o máximo é 5 e o mínimo é menos 5. Mas cuidado, isso aqui é só o valor daqui de baixo, não é? Só o valor daqui para cá, ainda tem que somar 45, dividir por 300, tá? Então veja o que é que vai acontecer, substituindo na original. Aí eu fui lá e substituí, ó, fica 45 mais 300 sobre menos 5. Menos 5 é o valor mínimo, mas por que é que eu coloquei para o máximo? Porque é lógico, olha só, quando você tem um denominador, uma função no denominador, como é que a gente faz? O valor maior vai ser quando o denominador for menor. Só fazendo um exemplo, se eu pegar 10 dividir por 2 dá 5, se eu pegar 10 dividir por 5 dá 2. Então, a partir do momento que eu vou aumentando o denominador, eu vou diminuindo o resultado, né? O quociente disso. Então eu peguei o menor valor para que a gente tivesse o máximo, porque ó, 45 menos 5 vai dar 40. Aí eu vou dividir 300 por 40, certo? E vou somar com 45, vou obter 120. 120 mmHg ou milímetro de mercúrio, né? E com o 5, que é o valor máximo, eu vou obter o mínimo, porque quando eu faço 45 mais 5, eu aumento aqui. Aqui deu 40, aqui deu 50, certo? Aí eu vou ter 300 dividido por 50, mais 45, vai dar 105, que é um valor menor. Então, a resposta é a letra A. Tá joia? Valeu, até a próxima. Encerramos por hoje. E, ó, próxima aula a gente vai ter uma live para resolver mais questões, tá bom? Valeu, tchau!